Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar um fenômeno extremamente importante, que é o da tensão induzida. Antes de a gente analisar a resposta dos indutores quando aplicada uma tensão contínua, assim como nós fizemos já para os capacitores, devemos entender muito bem as leis e as equações que influenciam no período transitório dos indutores. A lei de Faraday para a indução eletromagnética é uma das mais importantes nesse campo, pois ela nos possibilita estabelecer tensões alternadas e contínuas como um gerador, por exemplo. Se movermos um condutor através de um campo magnético de maneira com que ele corte essas linhas magnéticas de fluxo, como mostra essa animação, uma tensão será induzida através do condutor. Na verdade, nada além disso é necessário para obter uma tensão induzida. E quanto mais rápido for o movimento através do fluxo magnético, maior será a tensão induzida. O mesmo pode ser feito, pessoal, se você segurar o condutor parado e movimentar o campo magnético através do condutor. Observe que a direção na qual se move o condutor através do campo magnético determina a polaridade da tensão induzida. Se você mover o condutor através do campo nos ângulos certos, em relação ao fluxo magnético, você vai gerar uma tensão induzida máxima. Bom, pessoal, esse é o princípio elementar do funcionamento dos conversores eletromecânicos de energia, nos quais aí, os motores, os geradores estão inclusos, tá? Então, pessoal, para você se aprofundar bastante aí, não se esqueça que depois de assistir esse vídeo, baixe a lista de exercícios que tem aí na descrição desse vídeo um link para você acessar essa lista e treine. Depois eu vou ter um vídeo aí para vocês com a solução para você conferir o resultado, conferir tua performance, tá? Aproveite também e faça a sua inscrição no canal, né? Deixe seu like caso tenha gostado aí do vídeo. E vamos agora então nos aprofundar um pouco mais nas equações que regem esse comportamento. Se movermos uma bobina com N espiras através do campo magnético, como mostra a figura 1, uma tensão será induzida através da bobina, como determina a lei de Faraday, expressa pela equação 1. Observe aí, pessoal, que quanto maior o número de espiras ou mais rápido a bobina for movida através do padrão de fluxo magnético, maior será a tensão induzida. O termo aí dφ/dt é uma variação diferencial do fluxo magnético através da bobina em um instante particular do tempo. Se o fluxo magnético que passa pela bobina permanecer constante, não importando quão forte seja o campo magnético, esse termo será zero e a tensão induzida será zero. Então, mais uma vez, pessoal, não importa se a variação do fluxo ocorre devido ao movimento do campo magnético ou da bobina acerca de um campo eletromagnético, desde que o fluxo magnético que passa pela bobina varie com o tempo. Bom, pessoal, para demonstrar isso, eu estou construindo aqui um conversor eletromecânico de energia que para fins didáticos, né? E ele pode trabalhar tanto como motor ou como gerador, só depende aí de como nós vamos acionar ele, tá? Como o objetivo é mostrar para vocês o fenômeno da tensão induzida, fica mais fácil isso fazendo com que ele trabalhe, então, né? Ele vai operar como se fosse um gerador, tá? Então, vamos usar ele. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né? Esse motor aqui, ó, ele vai ter a função de girar esse disco que contém 8 ímãs, tá? Conforme essa figura que vocês estão vendo agora, temos 8 ímãs dispostos de tal forma com que os polos norte e sul de cada um deles sejam intercalados na distribuição desse disco. Para que isso, pessoal? Para que quando a gente gira o disco, pessoal, vá mudando, né, o polo do campo magnético que cada um desses enrolamentos vão experimentar, tá? A princípio, o que eu vou estar medindo é a tensão induzida desse enrolamento aqui apenas, tá? Nas próximas aulas, conforme a gente for evoluindo na aplicação dessa máquina aqui, aí eu vou mostrando para vocês outras possibilidades. Então, pessoal, em geral aqui, essa fonte CC vai alimentar o motor aqui de corrente contínua, né? Vai ficar girando esse disco e conforme esse disco vai girando, vai mudando a posição relativa desses ímãs. Ora, então, essa bobina vai experimentar um campo com a polaridade norte, depois sul, né?
E conforme as linhas de campo que vão atravessando esse enrolamento e o movimento delas através da posição relativa desses ímãs, vamos estar então variando o fluxo magnético aqui nos enrolamentos, fazendo com que a gente tenha então a tensão induzida no enrolamento aqui, tá, pessoal? A tensão induzida, eu vou estar fazendo a medição aqui com o osciloscópio e vocês vão conseguir ver graficamente. Lógico aqui, pessoal, de uma forma um pouco mais introdutória para vocês terem uma noção de como que funciona essa questão da tensão induzida. Então observe que nós temos uma tensão igual a zero, correto? E esses enrolamentos aqui, pessoal, eles estão sim experimentando a ação do campo magnético de cada um desses ímãs aqui, tá? A questão aqui é que, como eles estão parados, ou seja, não há variação de fluxo no enrolamento, e sim um fluxo constante, devido a que nós temos ímãs permanentes, né? Então, pessoal, como não há variação do campo, não há, então, tensão induzida. Por isso que vocês estão vendo aqui zero, tá? Tem um voltímetro aqui embaixo na tela, tá? Medindo, aqui vai ser uma tensão alternada. Não se preocupe ainda se vocês ainda não dominam o conceito de tensão alternada, que a gente vai estudar mais para frente. O que eu quero que vocês compreendam bem aqui é o fenômeno da tensão induzida, tá? E vocês vão ver isso graficamente. Então observe que o disco está parado. Se eu começar a movimentar o disco, olha lá na tela, pessoal do osciloscópio, ó, dá para ver ali que a gente tem ali uma vibração aqui, né? Uma oscilaçãozinha. Basicamente, o que está acontecendo ali é a aparição, né, da tensão induzida, certo? Então, conforme eu movimento aqui o eixo, eu vou ter tensão induzida porque eu estou variando o campo magnético nesse enrolamento. Ora está norte, ora está sul, ora está norte, ora está sul. Então, eu estou variando o campo magnético que está atravessando essas espiras, né, esses enrolamentos. Então, eu vou ter aqui a nossa tensão induzida. Agora, então, para a coisa ficar um pouco mais interessante, eu vou começar a aumentar a tensão aqui da fonte, tá, pessoal? Então, agora, como eu estou variando com uma certa frequência aqui a posição desses ímãs, agora a gente consegue ver a tensão induzida que está sendo disponibilizada aqui nos contatos do enrolamento, tá, pessoal? Lógico, aqui no nível bastante pequeno, porque eu tenho poucas espiras, e o circuito magnético aqui é bastante simples, né, pessoal? Temos um entreferro bem grande aqui, ou seja, uma distância entre os ímãs e o núcleo do enrolamento, que no caso aqui foi feito com um parafuso de aço comum, tá, pessoal? E cada um desses enrolamentos aqui possui 240 espiras, tá, pessoal? Então, olha lá. Temos aqui a tensão alternada, né? Uma tensão que ela existe devido à variação da polaridade do campo magnético no enrolamento, né? E também devido à variação do fluxo magnético no enrolamento também. E conforme a gente viu na equação 1, pessoal, se eu aumentar a velocidade do motor, a intensidade do fluxo vai permanecer, porque são ímãs permanentes espaçados aqui numa distância fixa, tá? Vou até movimentar aqui para vocês verem, tá, pessoal? Tá girando aqui, eu tenho uma distância fixa aqui. Se agora eu pegar e aumentar a velocidade, eu vou estar aumentando a taxa de variação do fluxo magnético que está atravessando esses enrolamentos, tá? E o que a gente espera ver aqui? Um aumento na tensão. Né? Porque se eu aumento a taxa de variação do fluxo magnético, eu tenho que aumentar a tensão induzida. Ou seja, eu preciso de ver com que a amplitude aqui aumenta. Tá? Então vamos lá, vou aumentar um pouquinho a tensão aqui do motor. E olha lá, pessoal. A amplitude aumentou, correto? Agora temos ali 1,13 volts, é o valor eficaz ali da tensão. Então, pessoal, tá bem claro aí que se a gente vai aumentar a taxa de variação do fluxo, aumenta a tensão induzida, tá? Outro fenômeno que está acontecendo aqui, pessoal, é que aumentou a frequência do sinal, uma vez que está aumentando a frequência com que eu estou trocando os polos aqui em relação à posição da bobina, né? Estou fazendo isso de forma mais rápida porque o disco está girando de forma mais rápida, o que fez com que eu
aumentasse a frequência. Tá? Agora então, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar a medida da frequência desse sinal aqui. Bom, ele não está pegando o sinal aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou aumentar um pouquinho mais a frequência. Olha lá, pessoal. Temos agora aproximadamente 243 mais ou menos Hz, tá? Essa é a frequência desse sinal. E temos aqui, ó, 1,43 volts. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou tentar dobrar essa frequência, tá? Então o objetivo agora é tentar buscar aí os nossos 480 Hz mais ou menos. Olha lá, pessoal, 480 aproximadamente, e olha a tensão disponível, 2,63 volts. Uma coisa está um pouco solta aqui ainda, pessoal, vou baixar aqui, tá? Mas observem bem o valor aí. 2,64 volts, 480 Hz. E olha lá, voltamos para 240 Hz, temos 1,4 volts. Tá? Então deu para ver aí certinho, pessoal, que a tensão eficaz, né, a tensão disponível aqui no enrolamento, a tensão induzida, né, ela aumenta significativamente conforme a gente aumenta a velocidade do motor, porque eu estou aumentando a taxa de variação do fluxo magnético nos enrolamentos aqui. Tá? E lembre-se, pessoal, se eu pegar e parar o motor aqui, não teremos tensão induzida, uma vez que os ímãs agora estão parados, então não está mais havendo variação do fluxo magnético aqui nos enrolamentos. Existe fluxo? Sim, só que é constante, então eu não tenho dφ dt, não tenho então tensão induzida. Bom, pessoal, outra forma de mostrar para vocês, né, a influência aqui da taxa de variação do fluxo magnético aqui nas espiras é da seguinte forma. Eu vou estabelecer uma velocidade constante aqui de rotação do disco, correto? E a partir disso, eu vou aproximar o ímã, né, os ímãs que estão girando do núcleo, ou seja, dos enrolamentos aqui. Conforme eu aproximo o disco, o que a gente vai ter? Uma maior intensidade do campo. E isso vai fazer com que o nosso fluxo magnético que está atravessando as linhas aqui estará também aumentando. Ou seja, teremos uma maior taxa de variação do fluxo magnético, uma maior tensão induzida. Então, uma outra forma então, de controlar a tensão induzida é aumentar, né, ou controlar, no caso aqui, a intensidade do campo magnético produzido aqui pelos ímãs. Ah, mas o ímã é constante. Sim, mas o que o enrolamento está sentindo aqui, a gente pode controlar, uma vez que a gente pode controlar a distância entre a fonte do campo, que no caso aqui é o ímã, e o destino aqui, que é o enrolamento. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou estabelecer uma velocidade constante aqui. Vamos tentar colocar aqui para 1 volt. Uma coisa que nos dê aí, ó, aproximadamente 1 volt, 1,03 ali no osciloscópio. Certo? Aqui, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou empurrar o motor para frente para diminuir a distância aqui entre o disco e o enrolamento. Tá bem apertado aqui, mas eu acho que eu consigo fazer ele aproximar. Olha lá, pessoal. Chegou a 1,4 volts. Tá? O que eu fiz? Apenas aproximei, né, o disco aqui do enrolamento, fazendo com que eu tenha um aumento de φ, tá? A amplitude máxima do campo aqui está maior,
o que fez com que a gente tenha uma maior tensão induzida. Correto? Se eu espaçar agora, pessoal, vamos lá. Olha lá, consegui voltar para aproximadamente 1 volt. Então, pessoal, controlando a distância aqui, a gente consegue também controlar a tensão induzida. E aí, pessoal, conseguiram compreender o fenômeno da tensão induzida? Eu gostaria muito que vocês deixassem um comentário dizendo se vocês compreenderam, o que acharam aí do nosso protótipo, né? Está sendo desenvolvido ainda, mas ele vai ser usado em diversas outras aulas, né? O interessante aqui é que vocês conseguiram ter uma noção de como funcionam os geradores, né? Lógico que aqui em pequena escala, mas como ele vai ser utilizado em diversas outras aulas, conforme eu vou melhorando ele, vocês vão acompanhando aí o desenvolvimento, ok? Vamos continuar então. Esse fenômeno da tensão induzida, pessoal, pode ser aplicado ao indutor da figura 2, que é simplesmente uma versão ampliada da bobina da figura 1. Conforme estudamos no vídeo da aula 66, sabemos que o fluxo magnético na bobina de N espiras com uma corrente I tem a distribuição mostrada na figura 2. Se a corrente através da bobina aumenta de valor absoluto, o fluxo na bobina também aumenta. Mas também vimos que, por meio da lei de Faraday, uma bobina que é atravessada por um fluxo magnético que varia terá uma tensão induzida através dela. Isso significa que uma tensão é induzida pela bobina na figura 2 por causa da variação na corrente da bobina, ou seja, variar a corrente faz variar o fluxo da bobina, que faz surgir uma tensão induzida. Muita atenção e um detalhe importante, pessoal. A polaridade da tensão induzida através da bobina é de tal forma que ela se opõe ao nível crescente da corrente na bobina. Isso quer dizer que a corrente que varia na bobina induz uma tensão através da bobina que se opõe à tensão aplicada, limitando a taxa de aumento da corrente no enrolamento. Quanto mais rápida a variação da corrente através da bobina, maior será a tensão induzida que se opõe para reprimir a tentativa da corrente de crescer em magnitude. Olha só que interessante isso aqui, pessoal, preste muita atenção, tá? Ao variar uma corrente no indutor, vai fazer então surgir uma tensão induzida. Essa tensão induzida, ela vai se opor à variação da corrente que produziu o campo magnético que fez surgir a tensão induzida. Essa ação de asfixia, ou em inglês lá choking, né, é um dos motivos dos indutores serem chamados de bobinas choking, né? É um resultado de um efeito, né, vamos dizer assim, de uma importante lei, né, a lei de Lenz, que diz que um efeito induzido é sempre produzido de maneira a se opor à causa que o produziu. A indutância de uma bobina é também uma medida da variação do fluxo na bobina em razão de uma variação na corrente através dela mesma, como expressa a equação 2. Essa equação mostra que quanto maior o número de espiras, ou quanto maior a variação do fluxo na bobina devido a uma variação particular da corrente, maior o nível de indutância. Podemos dizer que bobinas com níveis menores de indutância geram variações menores no fluxo na bobina, para a mesma variação em corrente através da bobina. Se o nível de indutância é muito pequeno, não há praticamente nenhuma variação do fluxo na bobina. Então, podemos reescrever a equação 1 da seguinte forma. E substituindo a equação 2, obteremos então a equação 3, que relaciona a tensão através de uma bobina, a indutância e a variação da corrente nessa bobina. Quando os efeitos induzidos são usados na geração de tensão, como o experimento que eu fiz agora há pouco, pessoal, o símbolo E minúsculo é aplicado à tensão induzida. Embora na análise de circuitos, a tensão induzida através de um indutor
terá sempre uma polaridade que se opõe à tensão aplicada, assim como fizemos para os resistores, né? Dessa forma, a notação da equação 4 também é utilizada para a tensão induzida por um indutor. Essa equação claramente diz que quanto maior a indutância e ou maior a variação da corrente por uma bobina, maior a tensão induzida pela bobina. E se a corrente através da bobina deixar de variar com o tempo, a tensão induzida será zero. Assim, descobriremos na próxima aula, pessoal, que para a aplicação de uma corrente contínua, após a fase transitória, ou seja, quando não houver mais variação da corrente em relação ao tempo, né, d e L dt é igual a zero, a tensão induzida através da bobina também será zero. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas há algo interessante entre indutores e capacitores. Há uma dualidade entre esses dispositivos. Se você trocar as tensões por correntes da equação 4 e a indutância por capacitância, temos a expressão que descreve a corrente no capacitor. E agora, finalmente, temos todas as relações necessárias para estudar o comportamento transitório dos elementos indutivos. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Não esqueça de baixar a lista de exercício, o link está na descrição, tá? Depois eu vou subir um vídeo aí com a solução para vocês conferirem o seu desempenho, né? Faça a sua inscrição caso não seja inscrito ainda aí no canal e também deixe o like caso tenha gostado do vídeo. Fique à vontade aí, pessoal, para comentar sobre o experimento ou deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão, tá? Forte abraço e até logo!